existiam várias opções de datas para a independência, né? A primeira de todas é a fuga da corte, porque quando Dom João abandona Portugal, porque ele vê que ele não tem chance nenhuma na frente de Napoleão, né? Napoleão já tinha invadido a Espanha, que era um reino muito mais poderoso do que Portugal nessa época. Ele vê que não tem possibilidade nenhuma e Portugal tinha um aliado, um histórico que vai ser importante para a história da independência, que é um inimigo dos franceses. O mar separa a França e a Inglaterra, né? São duas nações que se odeiam e ficam se olhando uma para a outra, né? Que é a Inglaterra, né? A Grã-Bretanha e a França. Os britânicos ajudaram Dom João a vir para cá. Uma das escolhas de Dom João foi instalar a corte no Rio de Janeiro e não em Salvador. Até então a capital era Salvador, né? Quando ele instala a corte no Rio de Janeiro, ele traz junto com ele várias estruturas, né? Os próprios conselheiros, traz a família, ele ganha um palácio em São Cristóvão, e tudo isso causa uma revolução urbana no Rio de Janeiro, né? Que até então era uma cidadezinha de interior, né? Ao contrário de Salvador, que era uma cidade mais central, e ao contrário de algumas cidades de Minas Gerais, que por causa da exploração do ouro tinham conseguido se urbanizar, né? E isso cria as bases para o primeiro passo da independência, porque o Brasil é a única monarquia europeia que se instalou em terras americanas. Com isso, o que acontece? Desde 1808, a Inglaterra já fica de olho de continuar fazendo comércio com Portugal, que está no Brasil, porque o Brasil era simplesmente o lugar da riqueza portuguesa. O dinheiro de Portugal nessa época vinha majoritariamente da exploração do povo que estava aqui nessa colônia, nessas duas colônias. E a Inglaterra, que não queria grana, né, queria destaque, já tratou de fazer um tratado de comércio com Portugal, que por fim vai ser assinado em 1810, que é um tratado de comércio de Portugal com a Inglaterra, mas assinado pelo governo aqui no Brasil. E isso também é uma revolução econômica, né? Porque até então era proibido ter manufaturas no Brasil, né? Fábrica. Você tinha os engenhos, que eram espécies de fábricas, mas você não podia refinar o açúcar no Brasil, né? Você fazia pães de açúcar, né? Que eram tipo uma rapadurona em forma de pão de açúcar, como o morro lá, que eram enviados para a Europa para ser tratado. Com a corte aqui, com esses tratados, podem fazer agora manufaturas, né? A própria imprensa também agora pode ser instalada no Brasil e não é mais controlada do outro lado do Atlântico. Então isso cria uma revolução econômica que é um passo em direção à independência, né? E tudo isso a corte já devia imaginar, porque eles abandonaram os vassalos portugueses para trás para vir para o Brasil, né? Em 1815, o Brasil deixa de ser colônia oficialmente para virar um reino integrado de Portugal, Brasil e Algarves, né? 1815 poderia ser outra data da independência, né? Quando o Brasil deixa de ser essa colônia, né? Só que o que acontece, né? Acabou as guerras napoleônicas e a galera lá de Portugal começa a fazer eles próprios suas revoluções, né? Que se chama, é o período das cortes portuguesas, né? Até então, esse negócio de constituição, que agora o nosso presidente quer rasgar, não existia, né, na maior parte do mundo, né? Constituição, ela surge junto com a ideia de república nos Estados Unidos e na França, né? E nas monarquias não tinha Constituição, porque o rei legislava através de cartas, né? Que ele ia lá, tinha suas
instituições que ele tinha que pedir apoio e tal, e ele escrevia cartas, decidia algo, né? Em Portugal começam a querer fazer uma constituição e realmente fazem, né? Em 1822, depois que eles exigem que Dom João VI volte para Portugal, volte para a antiga metrópole, e Dom João volta, e lá eles fazem uma Assembleia Constituinte e é feita a primeira Constituição Portuguesa, de 1822. No mesmo ano, os portugueses quiseram que o Brasil voltasse ao Estatuto de Colônia do Reino de Portugal, né? Os brasileiros, eles queriam ficar nessa paridade, né? De ter um reino compartilhado, né? Não existia propriamente... Existiam, na verdade, várias tentativas de, assim, revoltas, né? Que estouraram e que discutiram essas ideias novas, né? Liberais e republicanas, como a mais famosa de todos, que depois da proclamação da República, né? Em 1889, é que vão descobrir mesmo o Tiradentes, né, e glorificar ele como um precursor da independência, né? Mas existiu a Revolução de Pernambuco de 1817, por exemplo, que também, eu acho que eles chegaram a declarar a independência de Pernambuco em 1817. E existiram outras lutas, Guerra dos Farrapos e tudo mais, né? Portugal quer que o Brasil não seja um reino, quer que ele seja uma colônia. Dom João VI voltou e o filho dele, o Pedro, estava aqui. O Dom João VI já estava falando, já estava imaginando que ia ter uma independência do Brasil e já falou, bom, se o Brasil se separar do Reino de Portugal, ao menos que seja você que esteja na liderança, né? O Dom Pedro, ele rejeita esse negócio, né, de querer voltar para lá, e tem o famoso, outra data que poderia ser a data de independência, que é o 9 de janeiro de 1822, que é o famoso Dia do Fico. Ele faz um discurso no Paço, né, na Praça 15, no Rio de Janeiro, e ele fala aquelas palavras que a imprensa oficial publicou, né? Se é para a felicidade da nação e a alegria de todos, blá, 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 diz que eu fico, né? E esse poderia ser outro dia da independência, né? Porque ele estava quebrando com a autoridade das cortes, que eram agora uma instituição que tinha um caráter como, sei lá, como um outro poder moderador da monarquia portuguesa, né? Tempos depois, a gente já pode voltar a essa imagem que ele estava lá fazendo o número 2, perto do Ipiranga, né? Ele recebe uma carta mandada pela sua esposa, que é a Leopoldina de Habsburgo. E a esposa dele já tinha assinado a independência, né? Quem assinou a independência do Brasil foi uma mulher, não foi Dom Pedro. Foi a Leopoldina que assinou a Carta de Independência do Brasil. A Leopoldina viu isso, né, das cortes, e como ela já sabia das ideias de Dom Pedro de não se subordinar às cortes, e também os dois eram muito amigos e aconselhados pelo famoso José Bonifácio de Andrade e Silva, que é de Santos, né? A Leopoldina já envia as cartas das cortes falando que o Brasil deve voltar a ser colônia e já envia a independência assinada para o marido, falando só, tome ciência aí de que agora o Brasil vai ser independente. E o que o Dom Pedro faz é estar lá com dor de barriga e fala, independência ou morte, né? E daí diz que eles arrancam dos uniformes as cores do Reino de Portugal. E é então, nesse momento, que... nesse momento não, mas depois disso vão ter que escolher o agora mal afamado verde e amarelo, para ser as cores, digamos, totêmicas do Brasil, né? A independência podia ser muito bem no dia 2 de setembro, né? Na data que a Leopoldina, que era a princesa regente do Reino do Brasil, ela estava no poder, né? Dom Pedro estava em viagem, né? Inclusive achou a mulher que ele mais ia chifrar ela na vida, que era a Marquesa de Santos, né? Conheceu ela nessa viagem. Quem a Leopoldina vai lá e assina e manda para ele avisar, né? Então foi um grito, só um grito ali no meio de uma viagem,
em que ele foi informado que o Brasil já era independente, né? Que pode ter sido um grito de dor, né? Não necessariamente um grito de independência ou algo assim. Ele podia estar gritando só por Um estar com grito dor de de barriga. incontinência, né? É. Obviamente, né? Gustavo, e o povo nesse momento, assim? Como é que estava? Eles estavam... Existia essa conhecimento, existia uma ciência do povo, do que estava acontecendo, existia... eles apoiavam o Pedro, realmente, quando ele fala no dia do fico, se é para... Como é que é? Felicidade gerada nação, diga ao povo que fico. Essa nação estava realmente feliz porque ele estava ficando? Existia isso?